Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui como facilitadora da Ágil Escola de Negócios, a convite da área de marketing da escola. Hoje eu vou transmitir para vocês o painel Dica Ágil do Dia, sobre o tema Etapas do Planejamento Estratégico. Mas antes de começar com a dica, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece tanto. Meu nome é Cláudia Bernaschi, trabalhei nos últimos 28 anos em grandes instituições financeiras, sendo nos últimos 22 anos na área de gerenciamento de projetos e planejamento estratégico. E hoje sou CEO da empresa Marco Experience Assessoria e Consultoria, o que me dá uma certa autoridade para a gente estar falando sobre esse tema que é tão importante, não é mesmo? Então vamos lá. Nos últimos 3 vídeos, falamos sobre como fica o meu planejamento estratégico, diante dessa pandemia que nós estamos vivendo. O segundo vídeo falamos da necessidade do planejamento estratégico. E o terceiro falamos sobre os conceitos do planejamento estratégico. E hoje falaremos sobre as etapas desse planejamento estratégico. Se você ainda não viu, corre lá no canal da Ágil Escola de Negócios, lá você vai encontrar esses vídeos que a gente conversou, que a gente falou e os outros também bem interessantes, tá bom? Corre lá, pega para você ter ali uma sequência dos temas. Mas vamos lá. É um pouco difícil, a gente falar exatamente sobre as etapas do planejamento, porque vai depender muito de cada empresa, Vai depender muito do tamanho da empresa, vai depender do ramo de atividade da empresa, pois as atividades elas podem ser distintas, de uma instituição para outra, Uma indústria para um comércio, atividades muitas vezes são diferentes, Então, mas assim, de uma forma básica, a gente consegue dizer para vocês as principais etapas. De qualquer forma, é importante que haja uma segmentação de atividades na empresa, não só para facilitar o entendimento do processo, de como funciona cada área da sua empresa, mas também permitirá a realizar um plano estratégico dentro de um cronograma. O que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que também é algo muito importante. Mas, de modo geral, nós podemos dizer que temos 3 etapas no planejamento estratégico: a formulação, a implementação e o acompanhamento. Quando a gente fala de formulação, isso a gente falou inclusive um pouco no vídeo passado, que é justamente, ele reflete basicamente toda a estratégia ou o caminho que a organização ela vai seguir. As influências futuras que o ambiente trará, os pontos fortes e os pontos fracos. Basicamente é toda a análise SWOT, que a gente falou no vídeo passado, olhando para as suas fortalezas, para as suas oportunidades, para as ameaças, olhando para tudo isso, a gente vai ajuda na formulação, olhando para a visão, para a missão, para os valores da sua empresa, E aí a gente vai dividir cada isso pelas etapas. Quando a gente define, a gente tem essa formulação, a gente vai para a implementação. A implementação nada mais é que o processo de pôr em prática tudo aquilo que foi pensado no plano. Dividir em atividades, com datas, E é o que a gente fala do cronograma, Por isso que é importante ter o cronograma, colocar as atividades todas no cronograma e muito mais do que isso, você colocar responsáveis, pessoas responsáveis por cada uma dessas atividades, para que você tenha certeza de que isso vai ser cumprido. Isso não é importante, não é só definir as datas, e definir as pessoas, para que você também traga o engajamento, o comprometimento dos seus funcionários. É importante que você coloque os colaboradores para participar do planejamento estratégico da empresa. Isso faz com que você tenha um engajamento muito maior dos funcionários, aquele comprometimento para cada atividade que vai ser realizada consiga ter ali sucesso, Quando o colaborador ele se sente pertencente àquelas atividades, eu estou fazendo com que a minha empresa cresça e eu vou crescer também. Então isso é fantástico e é sensacional, Então você tem que definir ali o responsável para cada uma dessas atividades.
Que mais? Ah, o fato da gente definir um responsável, né, dentro desse cronograma, e a gente precisa tomar cuidado para que ninguém fique sobrecarregado, né? Por isso que ele é importante a divisão das atividades, para que não fique uma pessoa só responsável pela implementação de todo o planejamento estratégico. Porque a gente lembra, o planejamento estratégico é uma visão do que a gente vai ter durante, sei lá, 4 anos, 5 anos, nos próximos 10 anos. Né? Imagina uma pessoa só responsável por todas essas atividades. Acho que não fica bacana, né? E quando a gente fala de acompanhamento, acompanhar as atividades para que se cumpra, né? Exatamente aquilo que foi planejado. Isso não implica que o plano, né, o planejamento estratégico, ele não possa ser refeito todos os anos, ele não possa ser ajustado. Lembra, quando a gente tem um projeto, a gente consegue replanejar, né? A gente tem muitas ameaças que a gente não consegue prever, né? Então, e é natural que isso aconteça no decorrer dos anos, a gente tem que ajustar alguma das atividades, né? Ajustar o cronograma, ajustar os responsáveis. Porque surgem novas ideias, né? Surgem novas oportunidades. A exemplo disso do que a gente está vivendo, né? Diante dessa pandemia toda que a gente está vivendo, a gente teve muitas empresas que tiveram que se replanejar, tiveram que perceber que, por exemplo, trabalhar em home office é possível, né? E a gente ganha com isso. E é preciso ajustar dentro do planejamento estratégico. Mas vamos dar um exemplo para simplificar o que eu estou falando em relação a, a mudar de rota, né? Vamos imaginar que você vai sair de férias e você resolva definir um passeio das suas férias, uma viagem, que você vai sair de São Paulo, imaginando que você vai até Salvador, ok? Você imagina que vai daqui de São Paulo, vai de carro até Salvador, mas você vai ter ali algumas paradas, ok, beleza, planejei ali as minhas férias. No primeiro dia, você vai até o Rio de Janeiro, né? Chegando lá, você não encontra um hotel. Você se esqueceu que era uma época de férias, né? E aí você teve que dormir numa outra cidade, né? Teve que dormir, por exemplo, em Niterói. Aí no dia seguinte você pondera, né? Pela falta de hotel nessa época de férias e lembra que tem um amigo em Cabo Frio, né? E por várias vezes ele te chamou para você passar uns dias na casa dele, né? Na casa desse amigo. E aí o que mudou? Mudou que as condições ambientais, né, mudaram o seu plano de viagem, né? Para quem ia de São Paulo a Salvador, para ir de São Paulo até Cabo Frio, vai no máximo até Vitória, as circunstâncias externas te obrigaram a mudar o caminho, né? A mudar o objetivo final que era Salvador. Então, exemplo disso, o que eu falei foi a pandemia, né? A pandemia fez com que a gente revisitasse todo o planejamento né, nosso da empresa, de várias empresas, né? A gente vê hoje empresas que não tinham delivery, que agora fazem delivery, empresas que não trabalhavam home office, que agora estão trabalhando e estão vendo os benefícios que isso tem, assim como outras atividades, inclusive na medicina, né? A telemedicina, de você fazer uma teleconsulta através da internet, ou seja, muita coisa mudou. E são essas ideias, essas oportunidades que surgem no meio do caminho que não tem como você prever. E aí é onde você pode fazer os ajustes. Tudo bem? Muito bem. Eu quero tirar algumas dúvidas, caso você tenha, durante esses 4 vídeos que a gente vem falando sobre planejamento estratégico. Então eu vou sugerir que você deixe aqui nos comentários a sua dúvida, né? Para que eu possa reunir todas essas dúvidas e responder no próximo vídeo. Pode ser assim? Combinado? Então coloque as suas dúvidas aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder no próximo vídeo para vocês, falando sobre o planejamento estratégico, tá bom? Prometo que eu vou guardar a sua pergunta com muito carinho e vou responder elas no próximo vídeo, ok? Então a gente se vê semana que vem. Não esqueçam de colocar aqui a sua dúvida nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.